Ser ou não ser? Eis a questão. Eu não consigo descrever em palavras o quão perfeito foi esse episódio de What If. É isso que a Marvel tem que fazer quando ela propõe fazer uma animação. Não, fica pro vídeo que eu vou te explicar tudo o porquê que esse episódio de What If é uma das maiores obras-primas da Marvel. Bom, hoje saiu o episódio número 8 de What If. Eu até poderia fazer um teaserzinho aqui pontuando os principais tópicos do episódio para deixar vocês no hype, para depois falar, mas a verdade é que o episódio inteiro são os tópicos principais do episódio, porque tudo aqui tá bom. Tem uma coisa que é meio assim, uma escolha fácil de roteiro, por assim dizer, mas ainda assim ficou ótimo, porque são literalmente os Vingadores, não é os Vingadores clássicos ou os Vingadores de Era de Ultron, são todos os Vingadores mesclados em 1602. Nossa, que episódio bom, que episódio perfeito, sério. Não tem nenhum episódio de What If, nem do Doutor Estranho, que se compara ao episódio 8 dessa temporada de What If. Não tem. Eu já vou te avisar desde já que você vai me ver sair do controle várias vezes falando de certas partes do episódio hoje, porque não tem pra ninguém. Esse episódio aqui é melhor que Vingadores Era de Ultron, com certeza. Vingadores 1 é melhor que Vingadores 1, agora Guerra Infinita e Ultimato é foda, né? Mas, nossa, perfeito, episódio perfeito. Primeiro que o episódio já começa com uma voz familiar que qualquer um que acompanha a Marvel nesses últimos anos conhece, né? Que é o nosso querido Loki, e ele tá recitando Shakespeare, meio que na versão dele ali pra uma plateia, em 1602, e lá tá a Hela, tá o Thor, tá a Capitã Carter, tá o Nick Fury. A Wanda não tava ali, mas basicamente o que tá acontecendo nesse universo é que portais se abrem, portais esverdeados, e literalmente sugam as pessoas que tecnicamente não pertencem àquele tempo, como por exemplo a Hela. A Hela, na verdade, pertence àquele tempo, né? Se você parar pra pensar que ela tem milhares de anos, ela tecnicamente pertence. Mas enfim, primeiro o portal tenta sugar o Loki, só que a Capitã Carter salva o Loki, e depois a Hela é sugada, e a Capitã Carter não consegue salvar a Hela. Nisso, o Thor se torna o rei, a rainha era a Hela, e ele culpa a Capitã Carter por não ter conseguido salvar a irmã, e nisso ele manda todo mundo ir atrás dela. Agora, uma coisa que eu me perguntava nesse começo de episódio, que eu até achei que eu ia achar o episódio paia, é por que o Thor não fazia nada. Cadê o Mjolnir? Ele é o deus do trovão, a irmã dele tá sendo sugada e ele consegue voar se ele quiser, né, com o Mjolnir. Inclusive não tá o Mjolnir nesse episódio, mas ele não faz nada. Mas com certeza, como ele é o deus do trovão, ele podia ter feito alguma ação. Agora deixar a Capitã Carter ficar segurando as pessoas no laço pra puxar, pelo amor de Deus. Então a Capitã Carter, ela vira uma fugitiva, e o Vigia meio que até brinca, né, que tem tudo pra ser uma trama shakespeariana. Só que ela consegue ouvir o Vigia falando, e nisso eles dialogam, né, e fica mais explícito do que tá acontecendo. É que o século 17 e o século 21 estão convergindo. É quase como se fosse uma incursão no tempo, ao invés de entre mundos. E para eles resolverem esse problema, eles têm que achar a primeira pessoa que chegou naquele tempo. E o Tony também tá aqui, só que o Tony, como é um Tony de 1602, a gente não sabe de quando ele foi capturado, ou se ele se lembra da época que ele foi capturado, porque o que deu a entender é que quando você vai parar num tempo, você sofre meio que uma perda de memória, porque o Capitão América... Pera lá, não vou dar spoiler, né? Enfim, o Tony não tá lá tão gênio assim, mas ele ainda assim é um cientista, só que é um cientista aos moldes de 1602, mas ainda assim o personagem tá perfeito e digno a personalidade de Tony Stark. Daí a Peggy, ela conversa com o Tony Stark, e eles chegam na conclusão de que para fechar esse portal que tá sugando as pessoas, eles precisam de uma fonte de energia muito forte. A Peggy ainda fala, né, o reator Ark ainda não existe nesse universo. O Tony nem reconhece o que é o reator Ark, ele fica embasbacado com as palavras que a Peggy tá inventando. Mas então eles lembram do cajado do Thor, que é o cajado do Loki, e foi o cajado da Hela antes de ser do Thor, claro. Só que em vez de estar a joia da mente ou do espaço, eu não lembro qual que era, tá a joia do tempo. E essa seria a fonte de energia que eles precisariam. E para eles pegarem essa joia do cajado do Thor, eles precisariam roubar. Então eles vão atrás de um ladrão. Daí quando eles falam que eles têm que ir atrás de um ladrão, a imagem corta pro Loki. A gente fala, não, o Loki realmente é um ladrão, né? Ele é o deus da mentira, ele seria um ótimo ladrão. Mas não é o Loki. O Loki tá sendo assaltado por quem? Furtado, na verdade, né? Pelo próprio Capitão América. O Capitão América aqui é como se fosse o Robin Hood, literalmente. O Capitão América é fora da lei. Claro, ele já foi fora da lei em Guerra Civil, mas por motivos certos. E aqui também
não é bem errado ser o Robin Hood, né? Então o Capitão América chega pra saquear o Loki, ele tá junto com o Buck e o Homem-Formiga. Eles meio que formam uma tríade ali dos saqueadores, por assim dizer. Nisso a Peggy e o Steve se encontram e os dois obviamente se reconhecem, né? A Peggy tem o Steve dela e o Steve também tem a Peggy dele, que no passado se chamava Margaret. Eu não sei se lá, claro, na linha do tempo que ele vem, tem outra Peggy Carter. Eu vou falar isso mais pra frente. Nisso a Peggy, o Steve e o Buck, o Scott, que é o Homem-Formiga, e o Tony Stark vão pra um bar pra conversar. A Peggy e o Steve conversam ali, claro, que tem um lance romântico entre os dois, porque em todo o universo tem. Inclusive, eu já vou comentar sobre isso mais pra frente do episódio, que uma coisa que eu falei no episódio 4 aqui desse vídeo, aconteceu aqui de novo, é quase que um evento fixo no tempo. Então eles estão nesse bar conversando pra roubar o cetro, até que chega tipo uma tropa dos Jaqueta Amarela, que são várias pessoas que encolhem de tamanho, com a máscara do Jaqueta Amarela, comandados por Happy Hogan, que nesse universo é fiel ao Rei Thor. Mas inclusive ele também tem o sangue do Hulk, e ele se torna aquele mesmo monstro do episódio 3 de What If, mas isso vai ser só pro final do episódio, em uma sequência de porrada incrível. Inclusive nessa luta aparece aquele gigante de ferro, por assim dizer, lá de Thor 1, que eu tô colocando a imagem pra vocês verem, que jorra, né, fogo, chamas, lava, sei lá, pela cabeça. E nisso eles meio que se rendem, a Peg deixa o escudo dela ali no ambiente de batalha e ela é capturada pro palácio do Thor. Enquanto a Peg está encarcerada no palácio do Thor, o Vigia aparece para conversar com ela. Inclusive, é revelado que ele não consegue prever eventos de universos que estão próximos de serem destruídos. E ele tenta convencer a Peg de ir embora dali, dele tirar ela dali, se eu não me engano. Mas ela quer, claro, concluir a missão dela e salvar aquele universo. Nisso ela foge da cela e para em frente a outra cela. E ela fala, não, o Rogers me contou sobre você, o Homem da Máscara de Ferro. E a gente fala, não é possível, o Doutor Destino vai estar em What If, ele vai ser apresentado em What If. E não, é só o Bruce Banner, o Hulk, que tá com uma máscara de ferro. Inclusive ele não gosta de barulho aqui, que ele diz que essa época é muito barulhenta. Eu não sei se o Bruce realmente morava em Nova York, porque, pelo amor de Deus, se ele tá reclamando de 1602 ser barulhento, onde que ele morava? Nisso ocorre certo barulho ali na cena e o Bruce, obviamente, se enfurece e se torna no Hulk. Só que esse Hulk eu achei meio estranho, porque parece que é o Hulk que tá no controle, mas mentalmente o Bruce tá e ele fala para as pessoas literalmente se afastarem, que senão ele vai esmagar elas. E daí a Peg, ela monta no Hulk e vai até aquele... é tipo um fundo de uma fazenda, como é que chama? Estábulo, em que o Tony Stark tá lá construindo uma máquina, que a gente chega, a gente vê, ele fala, não, isso aqui pode fechar o portal. Daí você fala, nossa, isso aqui é um PC gamer, né? Isso aqui parece um PC de 1602, mas não, é um negócio que vai fechar o portal, ele só tem que pegar a joia do cajado do Thor. Nisso chega em cena de novo o Steve e o Buck Homem-Formiga, e eles devolvem o escudo da Capitã Carter que o Steve pegou de volta da tropa do Thor, e entrega para a Capitã, e eles se preparam para a luta final, para pegar a joia do Thor, colocar no dispositivo e fechar o portal. Mas detalhe que o dispositivo ele é feito para mostrar o precursor que chegou ali primeiro naquele tempo, e através disso sim que eles fecham o portal. Então no momento final tá todo mundo reunido ali, por assim dizer, num hall de entrada do Thor, até que abre o portal de novo dentro do hall, os civis fogem e fica só os Vingadores, né? Então eles lutam entre si, é quase um guerra civil ali. Inclusive o Capitão América tem uma sequência muito interessante, que ele e a Peg lutam junto, eles trocam os escudos, por assim dizer. E também em um determinado momento em que o Capitão América tá lutando contra o Happy Hogan, ele corta uma das penas do Happy e ele fica enfurecido e se torna aquele monstro que a gente não tem um nome, mas é o Happy se transformando em Hulk, literalmente. Antes de falar dessa cena, eu não comentei muito sobre a Wanda aqui nesse episódio. Ela aparece em alguns momentos, ela que revela, inclusive, que eles têm que achar o precursor, mas ela revela isso lá pro Thor, não pra Peg, obviamente. E ela aparece uma vez ou outra ali, mas as aparições dela são bem interessantes. Ela é meio que uma peça-chave para segurar as coisas até que tudo seja resolvido. Ainda assim, não achei que foi uma participação digna do nome da Wanda. Ela podia ter feito muito mais, só que a maior parte da luta ela ficou segurando para que o portal não se fechasse, literalmente. Retomando, depois que o Happy se transforma naquele monstro, a gente tem finalmente uma luta digna de chamar o Hulk de Hulk, que é o Hulk contra o Happy caindo na porrada, mas porrada mesmo. Foi quase aquela cena dele contra o Thanos em Guerra Infinita, só que ele não foi humilhado
de um jeito tão forçadamente quanto lá naquela cena. Enquanto isso, o Thor, ele tá lutando contra a Peggy, ele retira uma espada que ele chama de pai de todos e meio que substitui o Mjolnir, por assim dizer, mas ele eletriza ela e se eletriza junto, obviamente, porque ele é o deus do trovão. E tá muito bonito, cara, a animação do Thor nesse episódio. Em um determinado momento, a Feiticeira Escarlate, ela não atrai, né? Ela tá fazendo certo o Thor para que a Peggy consiga pegar a joia do cetro do Thor. Ela consegue, eu não lembro se é ela diretamente que pega, mas eles entregam essa joia ao Stark e é revelado quem que é o precursor. Mas antes disso, também vale comentar que a cena em que a Wanda segura o Thor e ainda tá fechando o portal é muito parecida com a cena dela em Guerra Infinita, que ela tá segurando o Thanos enquanto ela destrói a joia da mente do Visão, que também é uma das melhores cenas do UCM todo disparado. Então é revelado pra gente que o precursor na verdade é o Steve. E como eu disse antes no episódio 4, o Steve e a Peggy nunca ficam juntos. Ela mesma fala isso nesse episódio, porque toda vez que a gente tá junto tem que ter alguma coisa impedindo a gente, o universo impedindo a gente, né? Enfim, como é o Steve Rogers é Steve Rogers em qualquer universo, obviamente ele vai se sacrificar não, né? Mas ele acha que ele é enviado de volta pro tempo dele para que tudo seja resolvido. Mas detalhe que ele só conseguiu ir parar ali porque na batalha contra o Thanos em Guerra Infinita ele raspa na Joia do Tempo e ele vai parar naquele tempo. Depois que o Steve faz seu auto-sacrifício para que aquele tempo e aquele universo inteiro seja salvo, a Peggy fica sozinha ali, porque ela não foi trazida pela Joia, ela foi trazida pela Wanda. Então ela fica meio que perdida naquele universo, até que chega uma sombra de trás, assim, uma luz azul de trás, e ela fala que é o Vigia, né? Ah, Vigia, você tá aí? O que você tem aqui pra dizer pra mim, não sei o que lá, tal. E daí, não é o Vigia, é o Doutor Estranho Supremo, e fala, não, eu achei que você tava precisando de um amigo, e eu tenho uma longa história pra te contar. Claro, dando engate agora pro último episódio, de que não tem como a gente não ter uma participação maior do Doutor Supremo no próximo episódio, porque literalmente no título do episódio tá o nome dele. Então a gente vai ter um episódio final que promete demais, mas eu acho difícil de verdade ser melhor que esse episódio aqui de What If. Inclusive eu quero muito ver nesse episódio final a Peggy e o Steve ficando juntos nesse universo, né? Eu não quero esperar ter uma terceira temporada pra ver uma guerra civil, eles se redimindo e tal. Aí detalhe que é mais que óbvio também que a Capitã Carter agora tá empolgada de ver o Doutor Estranho Supremo, mas eles vão acabar se enfrentando no último episódio que quase nitidamente a gente espera, pelo menos. Tá aparentando que isso vai acontecer, que o Doutor Estranho Supremo literalmente vai fazer alguma coisa prejudicial pro multiverso, vai estar brincando com o que não pode, por assim dizer. Bom, o vídeo foi esse, eu me empolguei um pouco demais nesse episódio, eu acho que eu fiz jus aí ao nome do canal, mas pra mim esse episódio foi quase muito perto da perfeição, se não fosse por essa alternativa fácil de roteiro do Tony Stark em 1602, construir uma máquina que supostamente funcionaria com a joia, que é um objeto que ele não conhece nem um pouco, e funcionar. E o Thor também tá meio bem tontão no início do episódio, ele é literalmente o deus do trovão e não fez nada pra salvar a irmã dele. Fora esse episódio perfeito, o melhor episódio de What If. É o melhor episódio de What If, sim. Eu ia falar que fica igual ao de Doutor Estranho, mas é o melhor episódio de What If, na minha opinião, até agora. Talvez eu esteja falando um pouco pelo hype, mas é sim o melhor episódio. Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, eu tô iniciando o canal agora. Tô tentando melhorar a qualidade das thumbs, da edição, para deixar muito melhor, muito mais assistível, muito mais gostoso de acompanhar para você. A gente se vê amanhã no próximo episódio de What If.